Mais de 4.000 candidatos já estão inscritos para o concurso da Guarda Civil para São José dos Campos. Estão sendo oferecidas 50 novas vagas. A prova é objetiva e está prevista para o dia 6 de maio. Mais informações sobre o concurso e local de realização da prova estão disponíveis no edital de convocação, que deverá ser divulgado nos sites oficiais da Prefeitura. Agora vamos para o plantão da redação. 18 policiais militares presos em uma operação foram oficialmente afastados do cargo essa semana, depois da publicação dos nomes deles no Diário Oficial do Estado. As prisões ocorreram em março, em uma investigação que constatou o envolvimento desses policiais com o tráfico de drogas. 2 deles também são suspeitos de um triplo homicídio. Os PMs negam as acusações. O Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, de São José dos Campos, abriu inscrições nesta sexta-feira para 500 vagas em cursos livres de ensino à distância gratuitamente. As aulas vão ser ministradas nos meses de maio e junho. As inscrições devem ser feitas no site do programa Qualifica. Segue o repórter setorial. A casa própria é o sonho de muitos brasileiros, mas é preciso economizar e se planejar muito bem para que este sonho não se transforme em pesadelo. Por isso é importante pesquisar e analisar várias questões antes de fechar qualquer negócio. Nessa reportagem especial de Gabriela Frontini, vamos saber como é possível conquistar a casa própria sem passar por transtornos. A economia brasileira dá sinais de recuperação e quem sabe assim é possível realizar o sonho da compra da casa própria em 2018. O ideal é comprar à vista, mas como essa é uma possibilidade para poucos, o jeito é recorrer a um financiamento. Mas comprar um imóvel exige um bom planejamento antes de assumir uma dívida alta por muitos anos. Walker e Jaqueline são recém-casados. Estão morando nos fundos da casa dos pais dele e assim conseguiram juntar um dinheirinho para dar de entrada na compra de um apartamento. Eles optaram por comprar um imóvel na planta, ou seja, antes mesmo de ser construído. Assim começaram a pagar para uma construtora até entrarem no financiamento. O processo de pesquisa foi bem demorado. A gente ficou procurando faz uns 2 anos já. Olhamos muitos apartamentos e na planta, pronto, mas nenhum se adequava ao que a gente podia pagar. Até que surgiu essa oportunidade aqui desse apartamento na planta e nós não pensamos 2 vezes e fechamos. De acordo com especialistas financeiros, o ideal é poupar até obter 20% do valor do imóvel. O primeiro passo é juntar dinheiro para dar a entrada no financiamento, já que a maioria das linhas de crédito permite financiar até 80% do valor do imóvel. E ao contrário do que muitos pensam, não é apenas a Caixa que faz financiamento imobiliário. Ela é apenas uma das opções, mas outros bancos também fazem. Basta pesquisar qual banco oferece a menor taxa de juros. Realmente, financiamento ele tem sido a principal ferramenta para quem não tem o dinheiro à vista para comprar um imóvel. Mas ele não é a única. Realmente, como você citou, tem um consórcio e, curiosamente, o consórcio ele é um produto que ele cai no gosto do brasileiro em função da possibilidade de ser sorteado antes do término do prazo e o fato de não pagar juros. Então, isso acaba trazendo para o consórcio um ponto positivo. Na hora de escolher entre um e outro, o que você tem que pesar é a urgência da compra do imóvel. Eu digo isso porque no financiamento você vai financiar e já vai entrar no imóvel, ou seja, se você paga aluguel, você consegue sair do aluguel agora. Agora, no consórcio, você não tem essa previsibilidade de quando vai ser contemplado. Ainda que te prometam isso, você não pode acreditar, porque ou você precisa ser sorteado ou então fazer um lance muito grande, o que muitas vezes não compensa e aí compensa ir para o financiamento. É um mito de que a Caixa é o único banco que faz financiamento imobiliário no Brasil. Isso muito em função de ela ter sido o principal agente financiador, principalmente nas décadas de 80 e 90. Mas hoje, já desde 2004,
todos os grandes bancos têm linhas de crédito imobiliário. O Banco do Brasil, que é um banco público, né, misto entre a iniciativa privada e também público, ele também tem linhas de financiamento que usam, inclusive, recursos do Fundo de Garantia, assim como a Caixa Econômica Federal. Então, hoje é importante, quando você for fazer seu financiamento, cotar em todos os bancos, porque você tem muita opção hoje no mercado. E, geralmente, se você tem uma conta corrente naquele banco, eles conseguem melhorar a taxa, né? Esse é um mito também, né, de que você ter conta no banco ajuda você a conseguir uma taxa de juros menor. Eu digo isso porque, na verdade, como o crédito imobiliário ele é um financiamento de longo prazo, todos os bancos querem você como cliente, porque, afinal de contas, você vai ficar lá por 20, 30 anos. Então, é muito comum nesses casos que o banco vizinho te ofereça uma condição mais atraente para te levar para lá. Então, não acredite nisso, vá pesquisar, porque talvez você consiga taxas de juros menores num banco onde você nunca teve conta. Embora seja comum, né, no financiamento de veículos, você pagar a primeira e talvez a última para ir encurtando aí o prazo do financiamento, no crédito imobiliário isso não faz muito sentido. Então, vou explicar primeiro o racional financeiro e depois se é possível ou não. Eu digo isso porque o crédito imobiliário é uma das taxas mais baratas que a gente tem no mercado. Então, ainda que você quisesse fazer isso, não faz muito sentido. Se você aplicar esse dinheiro em aplicações mais conservadoras, você vai ter uma rentabilidade muitas vezes maior ou igual do que você teria pagando a taxa de juros do crédito imobiliário. Então, a minha sugestão é, se você tem o dinheiro guardado, aplique esse dinheiro e vá pagando esse financiamento ao longo do tempo. Eu sei que isso muitas vezes contraria aquela ânsia do brasileiro de ir lá e quitar, mas a gente tem que fazer conta antes de tomar esse tipo de decisão. A outra coisa é que isso operacionalmente não pode ser feito do lado dos bancos. O que você pode fazer sim é pagar talvez a próxima prestação. Mas se você tem essa ânsia de quitar logo o financiamento, a minha sugestão é guarde esse dinheiro e de tempos em tempos você amortiza o saldo devedor. O que isso quer dizer? Significa que você vai pagar o principal da sua dívida sem juros. E aí, toda vez que você faz essa amortização, você tem duas opções. Manter o mesmo prazo do financiamento e com isso a prestação vai cair, ou então diminuir o prazo do financiamento pagando ele num tempo menor. Que é o que acontece quando a pessoa dá o fundo de garantia, né? Exatamente. O fundo de garantia ele pode ser usado no financiamento imobiliário em 3 situações. Ou como parte da entrada, quando você está comprando o imóvel, ou para amortizar o financiamento, ou seja, para abater lá o seu saldo devedor, ou então para quitar, caso o montante que você tem do fundo de garantia seja igual ou superior ao valor do seu saldo devedor. Planejamento é a palavra-chave antes de entrar num financiamento grande desse. E para isso é preciso estar atento às possibilidades, inclusive se algo inesperado acontecer, como ficar desempregado, como conta o especialista. No crédito imobiliário faz toda a diferença. Você tem que se planejar antes de assumir um financiamento de longo prazo. A maioria das pessoas faz a conta do mês, né? Quer dizer, hoje eu consigo pagar. A gente tem que lembrar, como você falou, é um financiamento que pode chegar até 30, 35 anos. E hoje, pela atual lei do financiamento imobiliário, caso você atrase uma prestação mais do que 90 dias, o banco retoma o imóvel. Então, isso é muito rápido. Então, realmente, entrar num financiamento desses de longo prazo e sem ter reserva financeira para poder passar por um momento aí, né, de contingência, ou perda de emprego, ou um problema de saúde, é um risco muito grande. Então, eu sempre recomendo, tenha pelo menos aí 6 até 10 prestações, o valor de 6 a 10 prestações em alguma aplicação, porque é uma espécie de seguro. Se você perder o emprego, você sabe que durante esse período você não precisa se desesperar, porque tem como pagar o financiamento. Alguns bancos oferecem um seguro contra desemprego e isso pode ser uma alternativa para quem está fazendo o financiamento. Mas ainda que você não contrate esse tipo de seguro, é importante ter aí uma reserva financeira para não passar nenhum sufoco. Walker e Jaqueline conseguiram negociar com a construtora e não vão precisar pagar nenhuma cota intermediária, que geralmente tem um valor alto. Tudo isso foi diluído na entrada e assim vão pagar somente a mensalidade do financiamento normal, sem nenhuma surpresa. É que a gente conseguiu negociar sem cotas, então a gente não precisa pagar as cotas. A gente fez uma parcela fixa até o final. Não tem cota, não tem mensal, não tem anual, semestral, não tem nada disso. Então foi um achado mesmo. Mas nem sempre é assim.
Geralmente, comprar um apartamento na planta exige pagamentos de algumas cotas mais altas. E para isso é preciso ter o dinheiro, senão pode pôr tudo a perder. O financiamento na planta ele tem algumas particularidades diferentes de quando você compra o imóvel pronto. Uma delas é que durante o período de obras, você tem o que a gente chama de intermediárias. E elas podem variar. Em algumas construtoras, elas podem ser semestrais, em outras anual. Então, varia de cada caso, né, de caso a caso. O que é importante você lembrar é que, primeiro, você tem que ter esse dinheiro. Se você descumprir parte do seu contrato, ele pode ser destratado, pode ser cancelado, você perder parte do que deu, ou então ter multa e juros em cima desse valor. Então, é importante que você tenha, pelo menos, aí uma boa previsão de que vai ter esse dinheiro ao longo do período de obras. Mas não é só isso. Tem que lembrar que, em todos os casos, o seu saldo devedor, que é o valor total do imóvel menos essas intermediárias que você paga durante o período de obras, ele é corrigido por um índice, normalmente o INCC. Então, muitas vezes a pessoa se planeja para pagar as intermediárias e esquece que o saldo devedor vai ser corrigido também. E aí, quando chega na hora da entrega das chaves, não tem ou dinheiro para quitar ou a renda não é suficiente para fazer um financiamento e quitar o saldo devedor. Então, hoje, mais do que nunca, é preciso planejamento, em especial na compra na planta. Após a compra do apartamento, é preciso ter mais dinheiro para os acabamentos, quando o imóvel é entregue no contrapiso, por exemplo. E também para os móveis e eletrodomésticos. Então, tudo que você puder poupar para ter condições de mobiliário no ato da entrega, melhor. Afinal, pagar à vista é sempre mais vantajoso. Além do desconto que você pode conseguir, não ter a dor de cabeça de mais parcelas a serem pagas é um grande alívio. Walker e Jaqueline já têm a maioria dos móveis e eletrodomésticos, mas estão se planejando para a nova casa. Que apartamento, como é um pouco pequeno, a gente quer aproveitar o máximo possível de espaço, né? Então, a gente quer fazer uma cozinha planejada, o máximo que puder, antes de entrar, a gente vai tentar fazer. Estamos guardando dinheiro para isso. Sim, estamos planejando, porque sem planejamento nada funciona. Bombeiros de Jacareí participam de competições de natação. É o que você acompanha depois do intervalo. Continue conosco.